Olá, Shalom. Ainda no dia 8/1/2023, eu quero falar sobre alguns outros assuntos com vocês, né? E eu não quis falar num vídeo apenas para não ficar muito longo e desgastante. Eu queria rememorar um pouquinho com vocês a morte do Pelé, final de 2022 ainda. Eu estava em Furnas, primeiro dia meu ali em Furnas, eu estava no Monte orando, né? E eu recebi o post, né, anunciando a morte do Pelé. E aí eu lembrei, né, de um vídeo que eu tinha assistido, né, sobre a relação entre a morte do Pelé e o avivamento que Deus iria trazer ao Brasil. E eu fiquei muito impactado naquele momento ali de receber aquela notícia exatamente no momento que eu estava orando. E esse vídeo é do Jefferson, né? Apóstolo Jefferson. Ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. E ele, então, no vídeo dele, fala que Deus mostrou, né? Eu não sei se foi em sonho ou foi numa visão, ele mostrou para ele o velório do Pelé, né? E só que ele via o caixão, via muitas pessoas conhecidas no Brasil, mas ele não sabia quem estava ali dentro daquele caixão. E Deus chamou, vem e vê. E quando ele se aproximou, era o Pelé. E aí Deus falou com ele assim, ó, no ano da morte do rei, eu estou prestes a derramar um grande avivamento sobre o Brasil. Então, assim, isso é muito interessante para todos aqueles que oram pelo Brasil, oram por um avivamento. Eu já oro há muitos anos por isso, né? Avivamento realmente é a vida de Deus quando vem para um país, é um mover sobrenatural de Deus no país, né? Pode ser também numa cidade, num estado, né? E assim, quando Deus vem dessa forma, tá? Existem muitas mudanças significativas, né, em um país. Há um mover de justiça, um mover de arrependimento, há um mover de mudanças, até mesmo econômicas. Então, assim, o avivamento, ele traz a vida de Deus, ele impacta pessoas, ele impacta bairros, ele impacta cidades, ele impacta a própria nação. Então, nós estamos muito felizes com isso, né? Não feliz da morte do Pelé, mas feliz de saber que a morte do Pelé seria um sinal, tá? De que Deus estaria trazendo esse avivamento sobre o Brasil. Muito bem, esse é um tempo muito profético, né? Porque Deus fala em avivamento e, ao mesmo tempo, nós vivemos um momento conflituoso político, né? Um momento onde as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão sem saber o que fazer, né? Sem perspectiva, tá? Um momento muito delicado onde as pessoas estão orando, chorando, pedindo misericórdia a Deus, né? Porque nós não queremos o comunismo no Brasil, né? Eu creio que nós somos pelo menos 70 ou 70, de 70 a 80% de pessoas de valores cristãos. Então, evidentemente, o comunismo não faz parte da nossa, do nosso desejo, do nosso sonho de consumo de maneira nenhuma, né? Então, nós temos consciência, tá, do que o comunismo significa nos países onde ele entrou, né? A gente pode citar aí Argentina, Colômbia, Venezuela, Cuba. A gente sabe que os resultados são péssimos, né? São terríveis. Mas eu gostaria de falar também mais três visões que eu tive, né? Em dezembro de 2022. São são visões que eu considero assim interessantes, né? E eu tive ali na vigília, no sábado, né? Juntamente com os irmãos. E essas três visões, uma delas
eu vi um anjo se aproximando, né, do nosso meio, havia um fogo espiritual no nosso meio, e esse anjo veio com a espada e ele esquentava a ponta dessa espada nesse fogo. Isso significa o quê? Significa um tempo de batalha, né, no Brasil. E significa o quê? Mobilização das tropas celestiais, das tropas de anjos para batalhar pelo Brasil. Então, assim, o momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento histórico importante, é um momento especial, você pode ter certeza disso. Embora talvez se você esteja assustado, né, com tudo que está acontecendo a nível político, mas Deus está fazendo algo muito especial no Brasil. A gente crê nisso, né? A outra visão que eu tive, eu via dois anjos a cavalo, e eles seguravam a bandeira brasileira, cada um segurava numa ponta a bandeira brasileira, essa bandeira ia atrás. O que isso significa? Significa que Deus está fazendo algo no Brasil, né? Está acontecendo algo especial no Brasil, tá? Como eu já disse, há uma mobilização celestial, uma mobilização de anjos sobre o Brasil, porque Deus tem um propósito muito grande para esse país. A terceira visão que eu tive, tá, foi muito impactante. Eu via uma floresta e via uma grande árvore se destacando sobre as outras árvores. E eu via dois anjos se aproximando, né, com um serrote. Sabe aqueles serrotes que gastam dois homens para serrar uma árvore tão grande e grossa que ela é? Eu via dois anjos chegando e cortando essa árvore. E quando essa árvore caía, quando eu ia ler no centro dela, estava escrito sistema. Então eu creio que Deus vai derrubar o sistema no Brasil, ele vai cair no Brasil. Eu creio nisso. Para mim significa isso. Deus derrubando o sistema no Brasil. Aí você pode falar assim, não, isso é impossível. O sistema é forte, o sistema ele tem um poder muito grande. Olha, para o homem é impossível, mas para Deus é possível que o sistema caia. Então a gente crê na queda do sistema no Brasil. E por último eu tive um sonho. Eu conto como um sonho porque a Bíblia diz, quando você tem um sonho, conte como um sonho. Tem uma visão, conte como uma visão. E nesse sonho eu sonhava que eu estava no quarto com uma mulher, estava com uma criança nos braços, e alguém chegou e falou, vem e vê. E quando eu olhava para a televisão, havia dois comandantes, né, se abraçando e festejando depois de ter acionado o míssil. E eu vi o percurso desse míssil. E eu sabia que esse míssil seria uma decisão a ser tomada no Brasil, tá? E provavelmente pelas Forças Armadas, porque eram dois comandantes, né? E também o míssil significa isso, né? É um símbolo das Forças Armadas. E eu começava a comemorar, me alegrar, e toda a população se alegrava e comemorava. Então a gente crê que Deus vai interferir nesse país, que vai haver uma mudança, uma transformação nesse país e decisões importantes serão tomadas. A nossa esperança é essa. Nós esperamos um mover de Deus especial no Brasil. Nós esperamos que realmente a justiça seja feita. Nós queremos liberdade, né? O povo brasileiro ele está sofrendo debaixo de uma opressão, né, de injustiça, debaixo de uma opressão, né, tirando a sua liberdade, e eu creio que isso vai mudar. Eu creio em nome de Jesus. Esse é o meu crer, tá? Então, assim, essa é a nossa expectativa. Então, assim, shalom, beijo no seu coração. Nós continuamos em posição de oração pelo Brasil, de intercessão, acreditando no melhor, que Deus está fazendo melhor e que às vezes acontecem coisas que nós não entendemos. Nós não entendemos. Por que isso está acontecendo? A princípio você fala assim, não, isso é extremamente negativo, né? É difícil você engolir essa turma aí de pessoas, né, corruptas, praticamente uma quadrilha querendo nos governar. É difícil, tá? Você lidar com isso, muito difícil. Mas nós temos que entender que Deus tem um plano, né? E os planos de Deus não serão frustrados, né? Deus está permitindo algumas coisas aí, mas tudo tem um propósito. Importante que a igreja esteja na brecha, em oração,
que a igreja esteja em posição de batalha, que nós estamos vivendo um tempo de guerra. Não duvide disso, eu falei isso em vídeos anteriores. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, e uma guerra intensa nas regiões celestiais. E evidentemente essa guerra, ela se manifesta também no plano natural, no plano físico, tá? Então ela está acontecendo aqui, mas ela está acontecendo também nas regiões celestiais. Então assim, que você fique tranquilo, você que serve a Deus, confia em Deus, fique tranquilo, porque Deus está sim por trás de todas as coisas, tá? Então que você possa continuar otimista, firme, com a sua fé inabalável, independente do que aconteça. Deus está no comando de tudo e Deus tem grandes coisas para fazer no Brasil. Eu diria que esse é o tempo mais impactante, mais fantástico da igreja na Terra, né? Nós vamos ver grandes coisas acontecendo, Deus fazendo coisas maravilhosas, tremendas. É um tempo, nos inserindo num tempo do sobrenatural e do extraordinário. Eu creio nisso, tá? Shalom, um beijo no seu coração, uma ótima semana para você e para sua família.